Minha irmã e meu irmão. Eu vou contar do Momárcio. Momárcio é carreteiro. Deus me dá a graça de mexer com transporte, carreteiro. Momárcio, ele faz a Paraíba. Carreteiro, homem de Deus. E a Paraíba tem um certo trecho que tem que ser com comboio. Acontece muitos assaltos. Então eles vão várias carretas, eles param, eles fazem as próprias alimentações. Então eles andam junto. E o Momárcio, toda vez ele faz a compra da despesa ali. Ele fez a compra, foi fazer a compra. Quando ele chegou no mercado, Deus falou: meu servo, dessa vez eu quero que você pegue um carrinho e enche o carrinho. E ele foi pegar um pacote de arroz, Deus falou: pega 2. Foi pegar um pacote de feijão, o Senhor falou: pega 4. Pegar 1 litro de óleo, o Senhor falou: pega 4. E ele encheu o carrinho, o Senhor falou: pega outro. Se eu não gasto isso tudo numa viagem. O Senhor falou: é uma obra que eu tenho. E ele colocou no bagageiro da carreta, saiu de viagem com os companheiros. Quando deu na hora do almoço, que ele abriu o bagageiro para pegar o mantimento para fazer a comida, o Senhor falou: não toca na compra, vai no restaurante e come. Foi lá, comprou a comida, comeu. À noite, foi mexer, o Senhor falou: não mexe na compra, ela é minha. Quando chegou na Paraíba, numa serra, onde mais acontece o índice de assalto, os companheiros estavam na frente. Quando ele chegou no topo, a carreta dele cortou todo o funcionamento, rádio, tudo, cortou tudo. Quando ele cortou, logo já veio os pensamentos negativos. O crente, os que não é crente foi embora, mas o crente, olha aí o que dá. Ficou para trás, bem no lugar perigoso. O que eu vou fazer aqui agora? Ele subiu na carga para ver se via sinal para pedir ajuda. Quando ele subiu na carga, ele ouviu 3 tiros. Quando ele ouviu, falou: leve os assaltantes. Agora eu vou esperar eles na cabine. Vão me assaltar, levar minha carreta e olha lá se eu sair dessa com vida. Olha o que o crente. Orei, fiz compra, e começa aquelas questões. Quando ele vai descendo da carga, sai do meio da mata um menino pequenininho. E ele assustou, né? O menino falou para ele assim: moço, o senhor na carreta tem água? Ele falou: tem. Ele falou: o senhor me dá um copo? Ele falou: Deus mandou um anjo. Crente é anjo ou é demônio? Você já viu que é assim? Tem que tomar muito cuidado, irmão. Deus mandou um anjo para me ajudar. E é um anjo. Naquele lugar, num deserto daquele, ele falou assim: o senhor me dá um copo d'água? Ele pôs num copo e deu para o menino virou o copo d'água. Ele falou assim: o senhor me dá outro? Deu, o menino virou. Ele falou assim: o senhor me dá um copo d'água para mim levar para minha mãe? Ele assustou, foi: então não é anjo não. Falou: como assim, sua mãe? Você mora onde? Não, nós mora aqui dentro da matinha. Você e quem? Eu, mamãe, meus 2 irmãos e o meu pai. Falei: não, então se não é só sua mãe, um copo não dá. Pega uma vasilha maior, é longe? Não, é pertinho. Pega uma vasilha maior, eu ponho a água que tem aqui e você leva. Falei: então tá bom, o senhor não vai embora não? Não deixa nós não, que nós está sem beber. Falei: não vou deixar não. É pertinho, então busca lá. Ele saiu correndo na matinha e o Momárcio falou: vou atrás. Ele falou que é pertinho, vou ver se é realmente esse menino mora aqui, né? E o menino entrou na mata gritando: mamãe, achei água para nós. Ô mamãe, achei água. E quando chegou, era uma casinha de pau a pique, de sapé. Ele deparou, quando o menino entrou na porta, ele encontra uma mulher com uma criança deitada no chão, uma mulher sentada com outra pele e osso entre as pernas. E o menino falou: mamãe, um carreteiro vai dar água para nós matar a sede. E ela falou: pega a vasilha rápido, filho. Aleluia! Glória a Deus. Eita, e ele apareceu na porta. Quando viu aquela mulher, falou: senhora, a senhora mora aqui com essas crianças, só você? Falou: não, meu marido também, só que nós tem 3 dias que não come e não bebe. E o meu marido pegou a espingarda e foi buscar uma caça para ver se nós come. Deus falou: a compra é para essa casa. Quando Deus falou para ele: a compra é para essa casa, ele virou o rosto, porque ele começou a chorar. Quando ele virou o rosto, no canto da sala tinha uma mesinha, em cima da mesa uma Bíblia, um inário e um véu. Ele voltou e perguntou: senhor é crente? Ele falou: sirva a Deus da congregação cristã no Brasil. Então a paz de Deus, eu sei que eu não. Deus não suporta a necessidade. Essa é a compra. Ela falou: meu marido hoje de manhã e disse: vou buscar uma
3 meses, ajudou um grupo, construiu uma casa, vai num lugar mais favorável e tirou a família de lá. E eu estou aqui dando glória a Deus. Não tem nada escondido que Deus não acha. Sempre tive prazer no dom de Deus, irmãos. Teve um ano que passou na minha casa quase 1000 irmãos. Nós orou tanto. Teve uma casa minha que eu tive que arrancar o piso de tanto que o povo orou, machou, deu glória. Meu Deus do céu. Mancharam, casa novinha, mancharam as paredes e tudo. Glória a Deus. Mas Deus preparou, irmão. Colocamos outro piso, mas glória a Deus. Os milagres temos seguido de lá para cá. Sempre fiz, irmão. Sempre tive prazer de receber o povo de Deus. Condição, Deus tinha me abençoado muito nessa época. Muito. Irmãos, tinha picanha para quem tinha dom, para quem não tinha. Tem irmão que só quer fazer a picanha só para os que tem, né? E era um prazer tão grande. Estava lá, eu abraçava, né? O Rubens esteve lá na mão, o Rubens várias vezes na minha chácara. E Deus preparou. Entre meio esses irmãos, passou nosso irmão Luiz, um amigo. Muito tempo que eu não falava com ele. Irmãos, quando eu consegui falar com ele, uma semana depois, um crente, irmão, Deus levou ele para o seu reino de glória. Cooperador de jovens, igual 20 cooperador de jovens, Deus levou ele. Ele passou na minha casa uma carreta de milagre. Glória, glória. Aqui do Acre para Rondônia tem um rio chamado Rio Madeira. E chovia muito nessa época. E ali para passar os carros ali de uma cidade para outra, tem uma balsa que fazia essa travessia dos carros. E ele falou, o rio transbordava, irmãos, e aquela balsa cumprindo a missão dela, que era atravessar os carros de um lado para o outro. E foi, irmão, a balsa lotada de carro, de carreta, e a balsa saiu para cumprir a missão dela. E quando saiu o motor da balsa, deu pane, irmãos. E quando o motor daquela balsa deu pane, aquela balsa começou a descer rio abaixo. Irmãos, e aquele homem que conduzia aquela embarcação foi entrando na aflição, irmãos, e ainda estava próxima da barranca daquele rio, e ele tentou jogar a balsa, irmão, na barranca do rio, para a balsa parar, a balsa não parava. Tentou jogar a balsa em cima das madeiras, a balsa não parava, e a balsa foi descendo o rio abaixo, irmão, e o povo começou a ficar incomodado em cima ali, aleluia, irmão, e um desespero começou a tomar aquele povo. Quando aquele homem viu que não tinha mais jeito, deu um grito, aleluia, atenção pessoal, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, aleluia, o motor da balsa deu pane, eu não posso fazer mais nada, aleluia, salve-se quem puder, daqui 5 minutos, aleluia, quem conhece o rio sabe, daqui 5 minutos tem uma cachoeira, aleluia, quem sabia nadar estava tranquilo, mas quem não sabia nadar começou a entrar em desespero, as mães começaram a abraçar os filhos, quem não servia a Deus, aleluia, começou a clamar pelo santo, pelo outro, mas aquele povo não sabia que dentro daquela embarcação, aleluia, tinha um irmão simplesinho, vendedor de picolé, com carrinho de picolé em cima da balsa, maltratio, pobre, mas tinha glória na boca, não estou entendendo, glória em nome do Senhor. Eu escuto aquelas palavras daquele homem que conduzia aquela embarcação, estava no meio de 2 carretas, caiu de joelho e falou 3 palavras: Senhor Jesus, cubra nós com teu sangue. Glória a Deus. Senhor Jesus, cubra nós com teu sangue. Quem tem glória, glória a Deus. Você vai passar na tua igreja hoje, porque é teu, é teu. O que está parado vai andar. A linguagem que Deus te deu. Glória a Deus. Aleluia, Deus! Pela terceira vez, o motor da balsa funcionou. Na hora você acredita? É alguma coisa parada aí, é alguma coisa presa aí, é alguma coisa segurando aí. Se quem cai agora. Amém, meu Deus! Aleluia, Deus!
e dizer: o Deus do crente salvou nós, o Deus do crente está aqui, da glória do teu Deus. Aleluia, Deus. O lado direita vazia, Deus fez esse milagre na entrada da glória. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, seu companheiro meu, cooperador. Nosso irmão Hélio atende como cooperador oficial há muito tempo. No Parque Oeste, próximo à minha casa, vai demorar em média 50 metros a minha casa da casa dele. Que o nosso irmão Ronaldo, ancião, ligou para ele estava em São Paulo. Irmão, ele atendeu o culto. Como ele estava saindo cedo de São Paulo, irmãos, beleza. Rodou até chegar em Uberlândia. Quando chegou em Uberlândia, parou para abastecer. E quando parou para abastecer o carro dele, o frentista, como sempre, pede para olhar a água, abriu, irmão, o capô do carro, falou: olha, senhor, tem que esfriar o motor do carro. Está muito quente. E ele já vinha de uma viagem prolongada, irmãos. Quase 600 quilômetros de São Paulo a Uberlândia. Ele falou: Senhor da glória. Encostou na simplicidade dele. Encostou pertinho da torneira, pegou a mangueira e esfriou o motor do carro com a mangueira, água fria. Mas era para ter esperado, irmãos. Dá um tempo para o motor do carro abaixar a temperatura. Ele, na simplicidade dele, molhou o motor do carro, o cabeçote estourou tudo. Quando entrou no carro para dar partida, acendeu só a luzinha, não rodou nada. Falou: Senhor da glória. E o frentista veio: o que você fez? O senhor não pediu para mim esfriar o motor do carro? Esfriei o motor do carro. Mas não era assim, o senhor tinha que esperar. Pegou o telefone e começou a ligar em Goiânia. Falou: não vai dar, porque o motor do carro fundiu. Chamou o mecânico falou: 3 dias no mínimo para arrumar isso aqui. Falei: meu Deus do céu, tem que atender o culto. Ele começou a ligar para os companheiros e as portas fechou. Tem hora que as portas fecham, é porque Deus quer fazer um milagre. Vocês acreditam? As coisas podem estar fechadas na tua história. A porta pode estar lacrada do jeito que tiver. Os sinais de Deus, viu aí, seguirão os que creem. Aleluia. Se posiciona hoje aqui dentro desse culto. Eu vou te encher de autoridade para repreender esses demônios que estão tentando arrancar a tua fé, arrancar a tua crença, atropelar o teu filho, acabar com o teu casamento, arrancar a tua pai. Dá glória. Eu vou criar caminho dentro desse culto. O demônio vai perder o rumo do inferno. Dentro dessa igreja hoje aqui. Glória a Jesus. Porta da gol e fechou as portas. Ele falou: não tem jeito, o senhor não podia, o diabo não podia, o cooperador de jovem sempre fica na espreita. No dia que era a vez dele, fui cooperador de jovem 13 anos, né? Você fica naquela expectativa assim para atender um cultinho. Não deu para ele. Irmão, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E sempre nessas horas da luta tem aqueles que ficam olhando de camarote, né? Quero ver onde é que esse crente vai parar. Vamos ver até onde vai dar esse negócio aí. Você não vai ficar envergonhado. Tem alguém na espreita, sitiando a tua história, olhando. Quero ver até onde a moça vai chegar. Até onde vai dar essa bênção dela. A glória aqui vai dar no céu. Junto com os anjos, arcanjos, querubim. Quem tem pressa para subir a glória. A terra já está tremendo. E bate na planta dos nossos pés. Irmãos, fechou. E ele lembrou, falei: quantas obras eu já vi. O operador sempre atendendo o culto, os irmãos levantar e contar rápido, né? Hoje eu vou levar mais um pouquinho, porque não sobrou nem um cultinho para mim. Vai estar junto com o companheiro, estou brincando, só alegria. Eu falei: eu vou só para levar tuas malas. O Leandro me ligou: você consegue trazer? Eu falei: meu amigo, minha comunda dele é coisa de 1.500 a 2.000 metros, nós estamos juntos sempre. Marta, não estou comprando as passagens, o meu nome é pronto.
pegamos sexta, né? Glória a E o Deus. culto, rapaz, isso é animado demais. 3 cultos. Geralmente é só 2, né? Sexta e sábado, domingo eu já estou em casa, amanhã vai ter que trabalhar, rapaz. Eu falei, não, então vai estar na tua mão, gente. Que alegria. Não dava para passar em BH e não vim visitar essa igreja. Glória a Deus. Conhecer meu irmão Isaac, os companheiros, quantos, né? Anjos que nós conhecemos esse final de semana. Que alegria. E assim de gente. Os curiosos no posto de gasolina perguntando, e aí, o que aconteceu? Esse maluco aí, ó. Vim de São Paulo pedir para esfriar o motor do carro. Ele jogou água no motor quente, fervendo. Quem dirige sabe que não é assim que funciona. E o homem experiente, mas tem hora que com toda a experiência a gente ainda cai ainda, né, irmão? Em algumas lutas, em algumas guerras. Ele começou a conversar com Deus, Senhor, vem estar fazendo esse carro na partida em nome do Senhor Jesus. Deu a primeira nada, a segunda nada, a terceira, mas Senhor, que cooperador que eu sou. Quantas obras que tu aumenta gás, que tu manda câncer embora, e eu estou aqui desse jeito. E assim de gente, só que tem hora que Deus fecha de um lado para abrir do outro. E fechou, e deu partida no nome do Senhor Jesus e nada. Por isso que tem hora que por sinais seguir nós tem que crer. Tem hora que dá tudo errado para a coisa ficar bonita. Saiu do carro, cabisbaixo, ficou olhando para o motor assim, aberto, o capô aberto e a multidão em volta. E Deus falou com ele, meu servo, estende as tuas mãos sobre o motor do carro. Faz uma oração, que eu vou fazer uma obra. Vou atender minha obra lá em Goiânia. Vocês acreditam? A virtude vem, quando a glória vem, tem diferença da unção para a glória. A unção envolve o homem para pregar. E a glória, a igreja sente, senta, para beber ou soprar. Você está sentando na glória. Glória a Deus. A glória tem hoje aqui. Virtude tratou ele, fez oração, abaixou o capô do carro e alguém fazendo o sinal da cruz. Ele falou, até mais, entrou no carro, deu partida, foi parar em Goiânia. Você tem glória para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Põe teu carro para lá, no petróleo vem do céu agora. Agradeço a Deus por tudo. Leva essa oração da Irmandade para Goiânia. Aleluia. Quando Deus me colocar em ti, joelho, me fará lembrar de todos nós. Deus por Jesus Cristo seja sempre louvado.